pandemia da Covid-19, a rotina das famílias ganhou novas atribuições. Agora, a maioria das mulheres que já cumpriam uma maratona de atividades, se desdobrando entre casa, trabalho e filhos, viu esses papéis se potencializarem. No Dia Internacional da Mulher, o Saúde em Pauta vai conversar com a psicóloga Rafaela Trevisan e a economista e pesquisadora Cristina Vieselli, técnica do DIEESE em Santa Catarina, para saber como tudo isso afeta a saúde mental e a vida profissional das trabalhadoras. Rafaela, Cristina, sejam muito bem-vindas. Obrigada pela presença. Bom, a pandemia, como a gente falou, aí, colocou uma lupa e escancarou a rotina pesada de muitas mulheres. As dificuldades de conciliar trabalho, cuidados com os filhos e a casa aumentaram com o isolamento social. Então, vou começar minha pergunta aqui para a Rafaela, para ela falar um pouquinho sobre essa cobrança que acaba recaindo muito sobre as mulheres, de ter de dar conta de tudo e o tal do mito da Mulher Maravilha, né? Como que essas questões podem impactar a saúde mental das mulheres, Rafaela? Olá, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Então, né, nós mulheres somos culturalmente já formadas para atender a todas as tarefas, né? Eu acho que isso está mudando, né, com o passar dos anos, tem mudado. Nós temos visto cada vez mais a participação masculina nas tarefas domésticas, por exemplo, mas isso ainda recai muito mais sobre as mulheres, né? A questão do cuidado com os filhos, dos cuidados com a casa, da administração das tarefas domésticas, né? E isso sim impacta e impactou, tem impactado muito nesse período de pandemia. O que eu tenho dito, assim, por onde eu tenho andado, né? As mulheres, elas têm uma tendência a buscar aceitação, a buscar a aprovação. Nós somos subjetivadas desse modo, assim, a gente precisa ser amadas. Isso tem a ver com o formato como nós assumimos as nossas tarefas, assim. De certa forma, nós nos sentimos obrigadas, muitas vezes, a dar conta de todas as tarefas, né, sejam elas no âmbito profissional, no âmbito da maternidade, no âmbito das atividades domésticas, nós nos sentimos responsáveis, muitas vezes, por cumprir tudo isso ao mesmo tempo e dar 100% em tudo que nós fazemos. Nós temos que ser 100% em tudo que nós fazemos, como se fosse possível você ser 100%, né? E como se fosse possível você dar conta de tantas demandas e com o mesmo investimento e com a mesma qualidade. Então, o que eu tenho dito é que nós precisamos pensar nessa autoexigência, né? Nessas exigências que nós mesmas nos fazemos, o quanto isso é necessário ou não é necessário, o quanto isso é uma cobrança que eu me imponho, né, autoimposta, o quanto isso é uma cobrança interna, buscar conversar no ambiente doméstico, por exemplo, para compartilhar as nossas atividades, as nossas necessidades, né, se são necessidades de um grupo familiar, não são necessidades apenas da mulher, e abandonar um pouco essa nossa síndrome de demonstração perpétua, de que nós temos que ser as melhores em tudo o tempo todo, né? Então, no momento que eu estou dedicando ao meu trabalho, não há nada de errado em eu dizer que eu não posso me dedicar a uma tarefa doméstica, ou que eu não posso me dedicar naquele momento ao cuidado com o meu filho, que eu preciso compartilhar isso com o meu companheiro, por exemplo. Começar a verbalizar isso, assim, ó, nesse momento, eu vou, sim, dar 100% de mim, 100% do meu foco ao meu trabalho, né? Eu não posso, nesse momento, também dedicar minha atenção, a minha concentração, por exemplo, ao cuidado com uma criança. E isso a gente precisa falar. Em ambientes como esse, né, em que tem se discutido esse assunto, isso é importantíssimo, porque a gente precisa falar, porque é falando que as pessoas começam a tomar consciência, e a partir da tomada de consciência a gente pode mudar hábitos e mudar comportamentos. E, por exemplo, compartilhar mais as tarefas e as atividades e sobrecarregar menos as mulheres. Um dos outros papéis
e também está muito atrelado à mulher, além desse papel de ser mãe, da maternidade, da mãe profissional, né, desempenhar um papel fora de casa, é a questão dos cuidados, a mulher como cuidadora. Nos últimos anos, muitas mulheres ingressaram no meio acadêmico. Hoje elas representam cerca de 62% nas universidades públicas e privadas, e a maioria está concentrada nos cursos vinculados às áreas do cuidado, como enfermagem, pedagogia, nutrição. Para você, Rafaela, qual que é a melhor forma de lidar com esse papel aí que vem sendo reproduzido ao longo das décadas, né, de cuidador, e que é mais um papel que recai muito forte, né, uma cobrança muito forte em cima das mulheres? Também tem a ver com esse modo com que nós somos educadas e subjetivadas, né? Inclusive, quando você vê, por exemplo, um professor ou um enfermeiro, né? Muitas vezes, para muitas pessoas, isso diz, nossa, mas enfermeiro, ele escolheu a enfermagem, né? Ou ela escolheu a engenharia, né? Foram construções culturais que aconteceram ao longo de décadas, que vêm sido discutidas agora, né, nesse momento atual, eu acho, na contemporaneidade, a gente tem discutido por que não, né, por que não um homem cuidador, né, um homem das profissões do cuidado, um homem enfermeiro, um homem professor, enfim, né, essas profissões que um homem pedagogo, né, essas profissões que se dedicam mais ao cuidado do outro. As mulheres, como foram subjetivadas nesse modo de ser, costumam escolher mais essas atividades, justamente porque aprenderam assim, foram educadas nesse sentido. E isso recai, sim, sobre essa nossa aprendizagem da maternidade, que inclusive tem sido questionado. Eu acho que a nossa geração é a primeira geração que questiona a maternidade como uma possibilidade que não é dada, né? Acho que as mulheres, as nossas mães, elas não pensaram nisso da forma que nós temos pensado atualmente, assim. É uma possibilidade que não é obrigatória, né? Vamos dizer assim. Agora as mulheres conseguem se perguntar sobre isso. Eu quero ser mãe, de fato? Eu não quero ser mãe? Eu quero me dedicar à maternidade, né? E isso ainda é visto em alguns ambientes sociais de uma forma ruim, quando as mulheres dizem, não, eu não quero ser mãe, né? Como se isso não fosse aceito ainda socialmente em todos os lugares. Mas eu acho que esse tipo de movimento, né, de questionamento, por exemplo, do cuidado, né, e a maternidade eu acho que é o cuidado maior, né, das mulheres, o questionamento de se eu quero ocupar este lugar, ele está perpassando a vida das mulheres, inclusive profissionalmente. Elas estão conseguindo pensar sobre qual vai ser a minha profissão, e vai ser uma profissão do cuidado, é isso que eu escolho isso, ou isso foi algo que foi construído para mim, né? E isso também faz pensar agora com a pandemia, que, por exemplo, quem tem pais idosos, né, ou quem tem idosos na família, pais, avós, sogros, ou pessoas próximas, né, por quem a pessoa se responsabilizou. Isso é uma tarefa apenas das mulheres, né? Só as mulheres devem cuidar dessas pessoas que precisam ser mais preservadas pela condição atual de saúde, né? Ou nós também podemos compartilhar. Eu acho que isso está sido bastante questionado também, e é sim a hora de falar sobre isso. Não é só das mulheres a tarefa de cuidar dos idosos ou das pessoas mais debilitadas, né, que têm mais problemas de saúde. Também é algo que a gente precisa questionar e buscar compartilhar. Acho que a pandemia trouxe, evidenciou muitas coisas. E, por um lado, acho que se discute muito mais esses papéis, né, que antes a mulher já fazia, só que agora está aí, foram potencializados, como a gente falou antes, né, foram evidenciados. Então, acho que é muito importante a gente discutir, nesse momento, todas essas questões, né. Agora, a gente só vai mudar um pouquinho de assunto e debater a questão da pandemia no mercado de trabalho, como que ela impactou o mercado de trabalho da mulher, né? O desemprego, a gente sabe que aumentou muito entre todos os brasileiros na pandemia, mas de acordo com o levantamento do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, as trabalhadoras foram as que mais sofreram. Cristina, quais as razões para a perda de espaço das mulheres no mercado de trabalho?
Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. Obrigada, Letícia, Rafaela. É um prazer estar falando sobre esse assunto tão importante, numa data que é marcante para as mulheres, né? Acho que o Dia da Mulher tem que ser lembrado todos os dias, e não é através de flores, mas através desse reconhecimento do trabalho que a gente faz de forma não remunerada, todas essas questões que foram muito bem levantadas pela Rafaela, né? Isso, na verdade, não é um assunto divergente da questão do desemprego, porque tem tudo a ver a forma como a economia e o mercado de trabalho vai ser atingido durante a pandemia vai impactar muito nessas estruturas sociais, nessas normas sociais que já que estão pré-estabelecidas, né? O fato das mulheres trabalharem em setores voltados para os cuidados, principalmente, setores do turismo, setores da área de educação infantil, que são áreas que foram fechadas durante a pandemia, vai atingir principalmente, isso vai incorrer em maior desemprego feminino. Então, e também serviço doméstico, de empregadas domésticas, que é uma parcela da população bastante relevante no Brasil. O Brasil tem em torno de 6 milhões de trabalhadoras domésticas, é um contingente enorme de mulheres que trabalham como empregadas domésticas. E o que acontece durante a pandemia? O fato desses trabalhos não estarem mais sendo ofertados no mercado vai intensificar ainda mais os trabalhos das mulheres em casa. Ao mesmo tempo, isso que chama mais atenção para quem estuda mercado de trabalho, houve uma saída importante das pessoas do mercado de trabalho. Ou seja, as pessoas elas não procuraram mais emprego, principalmente no primeiro período, no primeiro semestre de 2020, quando teve toda a questão do lockdown, do distanciamento social. Então, a gente teve uma queda profunda da taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho. Uma pesquisa mostrou que entre professores e professoras, por exemplo, a produtividade acadêmica das mulheres com filhos pequenos foi mais afetada que a dos homens durante a pandemia, né? Essa realidade, ela pode ser vista também em outras profissões, Cristina? Interessante que saiu uma pesquisa, né, que os homens aumentaram, inclusive, a produtividade no meio acadêmico, inclusive aumentaram o número de publicações de papers internacionais. Engraçado, né? Quem é que tem tempo de fazer paper dentro de uma pandemia, de produzir mais paper numa pandemia, né? Só quem não foi impactado realmente por essa intensificação dos trabalhos, como a gente chama de trabalhos reprodutivos, né? Esses voltados para os cuidados. E, sim, na verdade, o trabalho das mulheres foi intensificado e diminuiu a produtividade feminina, né? Por isso que a gente teve essa questão da saída de várias mulheres do mercado de trabalho, né? Como eu estava falando anteriormente, em função da intensificação dos trabalhos dentro de casa. Mas lembrando, né, que então, a gente vai ver, por exemplo, professoras, né, que tem que dar aula online e cuidar de filho pequeno. Então, também tem que fazer esse recorte por tipos de famílias, agrupamentos de famílias. Eu, por exemplo, não tenho filhos, né, então a minha produtividade durante a pandemia, eu acho que aumentou mesmo, né, comparando com outros arranjos familiares, com filhos pequenos, principalmente, que por um bom tempo não tiveram as escolas de educação infantil. Mas são exceções essas mulheres, novamente, né, que conseguem ter um trabalho em home office, né? Essas que estão em home office foram prejudicadas com o fechamento das escolas de educação infantil, né, pela função delas serem as principais cuidadoras, vamos dizer assim, mas, ao mesmo tempo, não é a maioria das mulheres que conseguiram fazer o home office, né? Então, teve também aquelas que tiveram que permanecer trabalhando fora de casa. Então, mas mesmo assim continuam tendo responsabilidades familiares, né? Tá certo. Bom, agora eu vou falar com a Rafaela, né? Como lidar, Rafaela, com essa mistura aí de sentimentos, né? Que até a gente já
conversou mais no início dessa entrevista, né? Essa sensação de culpa, muitas vezes, que a mulher sente, né? E de não estar dando conta de tudo, por conta desse esforço que ela tem que fazer aí em conseguir conciliar sobre o mesmo teto, né? Carreira, maternidade, o ensino remoto, tem a questão do relacionamento, isso sem falar também nos cuidados, né? Que já foi mencionado aqui, dos cuidados com os pais e muitas vezes também com os sogros, né? Que esse cuidado, acaba recaindo entre as mulheres. Eu estava ouvindo a Cristina aqui pensando justamente sobre isso, né? Sobre as emoções, assim, os sentimentos, né? Quantas vezes nesse exercício, né, de ter que atender a todas as demandas, as mulheres negam o próprio desejo, os próprios sentimentos, as próprias vontades, né? Nessa busca por atender o que é externo, né? Dar conta do que é externo, e negar mesmo a si mesmo, a si próprias, né? O quanto isso gera de frustração, o quanto isso gera de desconforto físico até, nós temos as doenças psicossomáticas, né? O quanto isso gera de mais vulnerabilidade, né? Porque quando a mulher não pode se emancipar, por exemplo, aquelas que não podem trabalhar, que ficam condicionadas a dependência, né, a dependência de um parceiro, por exemplo, quanto isso pode tornar algumas mulheres, inclusive, mais vulneráveis à violência. E nós tivemos, sim, aumento de feminicídios no país inteiro, né, aumento de violência intrafamiliar, violência doméstica. Então, eu acho que um primeiro ponto é justamente você tomar as rédeas sobre os seus próprios sentimentos, entender um pouco o que se passa, porque nessa educação do cuidado, as mulheres não são treinadas, na maioria das vezes, a pensar sobre o que elas sentem e como elas se sentem diante da realidade. E eu sempre digo que para você cuidar do outro, em primeiro lugar, você precisa cuidar de você mesma. Então, para você cuidar de você mesma, você sim precisa tomar consciência dos seus sentimentos, tomar consciência dos seus desejos, e então poder falar disso na sua realidade para reorganizar minimamente, de um modo que você não precise negar tudo aquilo que você quer fazer para você. Então, você se colocar em primeiro lugar não é um pecado, né? Não deveria fazer com que nós nos sentíssemos culpadas por isso, muito pelo contrário. Porque quando eu sou uma mãe que está realizada profissionalmente, realizada emocionalmente, na minha vida conjugal, nas minhas relações sociais, eu tendo a ser uma mãe melhor, né? Não é aquilo que a gente fala, não é dedicar 100% do seu tempo aos seus filhos ou ao seu trabalho, é você conseguir equilíbrio e dedicar o melhor que você tem naquele momento àquela tarefa, né? Não deixando de fazer as outras coisas que são importantes para você. Seja dedicar o tempo, por exemplo, a um salão de beleza, seja dedicar o tempo a ler um livro, seja dedicar tempo a fazer uma atividade física, né? Acho que não abrir mão daquilo que é importante para você incondicionalmente é um primeiro ponto que a gente precisaria olhar para justamente garantir que as emoções não nos afetem negativamente, tanto quanto nos tem afetado. Bom, e a pandemia, Cristina, você colocou essa questão da produtividade, né, que a gente já percebeu que os homens aumentaram a produtividade em alguns casos, e como no caso dos professores dessa pesquisa, as mulheres tiveram a sua produtividade afetada, né? A gente pode dizer que a pandemia, ela aumentou a desigualdade, já existe essa fotografia, assim, do mercado de trabalho, essa desigualdade entre homens e mulheres, a questão também do salário, foi possível perceber que o salário das mulheres seguem sendo menores, foi mais acentuado na pandemia? Então, a gente ainda não tem dados sobre a remuneração de homens e mulheres, os impactos exatos da remuneração de homens e mulheres durante todo o período da pandemia. Então, a gente não consegue enxergar através das estatísticas. Mas, pelos dados do aumento do desemprego, do aumento de formas de subemprego também, das mulheres estarem trabalhando menos horas para o mercado, e também da saída das mulheres do mercado de trabalho, a gente já pode ter a impressão de que aumentou também essa desigualdade salarial. Mas o que acontece em relação à pandemia?
quanto mais tempo as mulheres permanecerem fora do mercado de trabalho, que está acontecendo, menor vai ser a chance dela conseguir um emprego, menor vai ser a sua empregabilidade e também maiores as desigualdades de gênero no mercado de trabalho. Então, a tendência é, sim, se a pandemia se estender por muito tempo, se não for feita nenhuma política para que as mulheres tenham acesso a emprego, se essa questão de gênero não for enxergada dessa forma, a gente vai enxergar um aumento profundo da desigualdade de gênero no Brasil, que sempre existiram, mas elas vão se aprofundar em função dessa questão da sobrecarga de trabalhos de cuidados das mulheres. Tá certo, a gente vai estar caminhando para o final da entrevista, então eu vou fazer uma pergunta que gostaria que ambas as convidadas respondessem. O que vocês acham, né, na opinião de vocês, o que precisa ser feito para que a divisão de tarefas entre homens e mulheres seja feita de forma mais igualitária? Eu acho que o primeiro momento é tudo isso que nós conversamos aqui, né? Eu acho que esses espaços de discussão e de conscientização, eles são importantíssimos. Acho que eles devem acontecer com frequência, onde quer que seja, né? E eu acho que isso faz com que as mulheres tragam esse assunto para a pauta intrafamiliar, por exemplo, na medida do possível, né? Eu acho que isso tem que vir para a pauta do diálogo em casa, eu acho que isso tem que vir para a pauta da educação dos filhos, né? Eu acho que tem mudado, inclusive as escolas já têm fomentado isso, de que não existe essa de que meninas cuidam das bonecas, cuidam das comidinhas, da casinha, né? E os meninos não. Acho que tem muitas escolas já, inclusive, incorporando as atividades escolares pedagógicas, preparar o seu próprio alimento, limpar ali o seu ambiente de trabalho, o ambiente escolar. Agora, com a pandemia mesmo, isso foi intensificado, né, nas escolas que voltaram, cada um precisa cuidar da sua mesa de trabalho. Acho que essas pequenas atitudes, essas pequenas ações que a gente vai incorporando no nosso dia a dia, dentro de casa mesmo, e nos diálogos que nós temos em casa, ou mesmo nos ambientes de trabalho, isso vai mudando um paradigma, né? Para a gente desconstruir um paradigma, a gente precisa abordá-lo de uma forma verbal para que depois ele se torne uma prática. Acho que o questionamento, questionar essa prática, questionar esse lugar que foi assumido como o lugar da mulher, é o primeiro passo para que a gente possa mudar comportamento, né? A tomada de consciência é fundamental para a mudança de comportamento. Assim, sobre essa questão, Letícia, acho que é bastante importante a gente pensar que a gente ainda não saiu do período da pandemia, né? Então, primeiro a gente tem que pensar, assim, o que fazer nesse período, né? Então, é importante que as famílias mais pobres, né, que boa parte da população ficou sem renda durante esse período, elas tenham acesso à renda. Isso é importantíssimo, principalmente para as mulheres, porque elas vão, a renda, o salário, a remuneração é importante para elas terem maior poder de barganha dentro dos seus domicílios, como a Rafaela falou, e evitar, muitas vezes, de estarem numa situação de violência doméstica. A gente sabe que não é só isso que faz com que as mulheres sejam vítimas de violência doméstica, né? Mas o fato de tu poder ter um dinheiro para sair da sua casa e conseguir ter autonomia para fazer suas coisas é extremamente importante, é extremamente relevante. Em relação à questão dos trabalhos domésticos, eu acho que a pandemia, ela tende a externalizar esses trabalhos, eles aparecem mais da sua forma não remunerada, e pode ser que em alguns domicílios, alguns homens enxerguem isso e comecem a dividir melhor esse trabalho. Pode ser que isso aconteça, né? E que esse movimento que a gente está fazendo, né, de conscientização, faça com que muitas mulheres também passem a relegar esses trabalhos para os homens, que também é tarefa deles. Mas é importante também que tenham políticas de Estado, né, políticas de oferta de serviços públicos, para que as mulheres e os homens consigam se liberar para fazer as atividades na sua forma remunerada,
também para que os homens tenham o direito de também cuidar dos seus filhos, né? Porque 5 a 2 meses de licença paternidade é muito pouco, né? E isso só para aquelas profissões que têm carteira assinada, que têm carteira de trabalho assinada, né? Porque boa parte da classe trabalhadora é informal ou autônomo, e não tem nem esses dias para exercer essas atividades. Então, não é também um direito garantido dos homens legalmente de cuidar. Então, isso a gente tem que reivindicar também. Tá certo, então, a gente chegou ao fim aqui da nossa entrevista. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui no Saúde em Pauta. Foi um prazer conversar e debater questões tão importantes aí que a gente sabe para o mundo das mulheres. Obrigada mais uma vez e até uma próxima. Muito obrigada, foi um prazer. Até a próxima. Obrigada, Letícia. Obrigada, Rafaela, pelo convite. E até a próxima.